Aleluia, queridos. Graça, paz, saúde, misericórdia, prosperidade sobre sua casa, sua família, sua vida, seus familiares. Em nome do Senhor Jesus. Olha para a pessoa mais linda que está próxima de você, dá um sorriso bem aberto. Fala, é verdade mesmo. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, versículo 10, que nós somos feituras do Senhor. No original é obra-prima do Senhor. Por isso que você é bonito desse jeito. Por isso que você é lindo e isso é verdade. Antes da gente abrir a Bíblia para ministrar a palavra, nós queremos orar por um casal que está completando mais um ano de casamento, que é o Jefferson e a Denise. Eles estão por aí? Parou. Pensei que você estava sozinho, que levei um susto, irmão. Amém. Glória a Deus. Vou convidar. Estou vendo que tem um Fábio, a Chayenne. Tem mais alguém do Ministério Aliança, algum líder dos casais? Fábio, Chayenne, então vem cá na frente. A Demar, que está aqui também. Um texto bem conhecido, Salmo 126, ele diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles, com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Tem alguém filmando aí, irmão? Bom, para o casal, já filmaram? Viram agora para mim aqui, volta de novo. Esse texto é muito interessante e eu creio que isso tem sido a vida de vocês no casamento. Deus tem restaurado a sorte, a graça do Senhor tem sido sobre vocês. No final do texto ele diz que com lágrimas, quem semeia, com lágrimas, com júbilo ceifarão. E casamento é sempre assim, muitas lágrimas, mas também muitos júbilos e muitas alegrias. É lógico que tem alguns segredos que são fundamentais. Primeiro é a graça. E a graça, quando vocês estiveram lá no início, no casamento, quando vocês se comprometeram, quando vocês fizeram o voto é: eu prometo, eu prometo, eu prometo. E essa promessa, esse voto é: independente se você fizer, independente se você fizer, eu continuo fiel no meu voto. Isso é graça, é ato imerecido. Não depende do merecimento. E isso, dentro do casamento, é fundamental. Cumprir os nossos votos, independente se o outro está cumprindo ou não, é a graça de Deus sobre a nossa vida. Certamente, nós vamos ter muita recompensa. E aí entra o perdão, aí entra a questão de não colocar as suas expectativas no cônjuge, mas colocar as suas expectativas no Senhor. Ninguém é perfeito, e nem tem família e nem casamento perfeito. Mas quando nós colocamos no Senhor, certamente colhemos frutos. Vamos passar pelas lutas, pelas dificuldades e vamos vencer. Vamos ficar de frente? Jamais eu deixo de passar esse momento sem repetir esses votos. São quantos anos de casado? 16 anos. Então é uma data muito importante. E eu quero estender a todos os casais que estão na igreja. Quem está com o cônjuge aí? Vamos ficar de pé também, você aí, né? Tá aí? De frente um para o outro. As suas alianças aqui. Peguei muita gente surpresa agora, hein? Qual foi a última vez que você refez os seus votos de casamento? Então vai ser agora, de frente um para o outro. Qual que é a aliança dela aqui? Então, repitam os homens primeiro comigo aqui, junto com o irmão Jefferson. Meu amor, novamente, eu quero repetir os votos que eu fiz a você. os votos que fiz a você 16 anos atrás. 16 anos atrás. Prometo estar ao seu lado, Prometo estar ao seu lado, proteger, te proteger, te guardar, te amar e envelhecer ao seu lado. e envelhecer ao seu lado, A cada dia, me apaixonando cada vez mais. Em nome do Pai, Filho do Filho e do Espírito e do Espírito Santo. Santo. Amém.
Agora as mulheres, repita aí com a Denise. Querido, da mesma forma, eu quero repetir os votos que eu fiz a você, os votos que eu fiz a você 16 anos atrás. há 16 anos atrás. Prometo te respeitar, Amar, estar ao teu lado, em qualquer situação e circunstância. Prometo ser fiel E submissa. E me apaixonar a cada dia mais por você. Este anel é selo dessas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora todos os noivos podem beijar a noiva. Que barulho gostoso. Vamos orar. Exaltamos o teu nome, Pai, por este momento tão especial, ó Deus, em que se celebra o casamento, celebra a família, aquilo que o Senhor criou, projetou, algo para nosso prazer e alegria, e que o Senhor esteja abençoando este casal, renovando, Senhor Deus, ó Deus, unção, graça, trazendo vinho novo, ó Deus, sobre a vida, casamento, Pai, e assim estendido a todos os casais nesta noite, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Quero aproveitar esse momento, irmão, até para fazer um comunicado da nossa classe, que já está com as inscrições abertas. Classe de casais, nós temos 3 classes, 2 no domingo e 1 na terça-feira. Ainda há vaga, como você vai ver no boletim. E eu quero incentivar você que já passou pela classe há 3, 4 anos atrás e quer fazer uma reciclagem, pode voltar lá. Se tiver vaga, você pode participar conosco. Amém? E a classe de domingo, que todo o primeiro semestre, né, a classe que a gente funciona às 17 horas, que é a classe de noivos. E aí nós incentivamos, né, todos os noivos, namorados aí que já estão bem firmes no namoro, com 2, 3 anos, é hora de você estar nessa classe. Essa classe acontece às 17 horas, todos os domingos, no primeiro semestre. Amém? Abre a sua Bíblia aí no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12. Obrigado. Hebreus capítulo 12, o versículo 1 e o 2, diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém. Feche seus olhos. Exaltamos o teu nome, Senhor, pelo privilégio de estar na tua casa, pelo privilégio de poder abrir a tua palavra, pelo privilégio de ouvir a tua voz. E nós estamos aqui com o nosso coração aberto, para que o Senhor ministre a nós, a cada pessoa, desde o menor ao maior, todos nós possamos ser alcançados pela Tua graça através desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, você já passou por alguma situação embaraçosa, que foi difícil sair dela? Algum momento na sua vida você já passou por uma situação embaraçosa, constrangedora às vezes, e foi difícil você sair dessa situação e contornar a situação? Alguém já passou por uma situação desse jeito? Eu acho que em alguns momentos, acho que todos nós já passamos por uma situação embaraçosa. Eu me lembro uma vez, isso deve ter uns 8, não me lembro exatamente quanto tempo, mas uns 8, 9 anos atrás,
e eu estava querendo trocar o carro, e quem me indicou um carro foi o Alexandre, genro do pastor, né, esposa da Fabíola, e ele falou do carro, era um carro que eu estava querendo, falei, vamos lá, e nós fomos, no carro dele, nós fomos até o local, e quando chega próximo, ele liga para a pessoa, que era o dono do carro, né, o proprietário, que queria vender, e ele fala, o local é aqui. Quando nós chegamos, era um motel. E o carro estava estacionado lá dentro. Eu olhei para o Alexandre e falei, nós não vamos entrar que vai de jeito nenhum. Não me coloca nessa situação. Fala com ele para tirar o carro, trazer aqui para o lado de fora, senão nem entra nesse lugar. Imagina você, irmãos, que situação embaraçosa. Eu e Alexandre entrando no motel e um dos irmãos pegando a gente, tirando uma foto e colocando no zap. Jesus tem misericórdia. E esse texto está falando exatamente sobre isso, sobre essas situações de embaraço que nós entramos, mas na realidade que atrapalha a nossa vida espiritual. De certa forma, essa situação que eu passei, se nós não tivéssemos cautela, poderia até atrapalhar também. Então, nós enfrentamos essa situação. O que é exatamente um embaraço? O que nós podemos definir como embaraço? Bom, olhando no nosso dicionário português, tem várias coisas. Tem uma gama de palavras, que o nosso português ele é rico em definições de palavras. Uma palavra tem vários significados. Então, tem lá bloqueio, atravanco, complicação, confusão, dificuldades, embargo, empecilho, empeço, encalhe, entrave, estorvo, impedimento, incômodo, nó, obstrução, obstáculo, hesitação, perturbação, dúvida, indecisão, perplexidade, arrogância e preconceito. Está vendo como o nosso português é rico? Certamente nós encaixamos em uma dessas palavras aqui. Certamente um desses embaraços faz parte da nossa vida. E nós vamos caminhar dentro da palavra e vamos ver que isso faz parte. Quando eu comecei a buscar em Deus uma palavra para esse dia, Deus me confrontou muito nessa palavra. Essa palavra ela é muito desafiadora e confrontadora para nós, porque nós estamos todos os dias embaraçados em coisas que nos distancia de Deus, que nos atrapalha a servir ao Senhor, de que, de uma forma ou de outra, é empecilho para estar servindo ao Senhor com toda a alegria, prazer, como a gente tem. E o tema dessa mensagem é livrando dos embaraços, livrando desses embaraços da vida. E o texto destaca duas travas, né? Dois embaraços que são travas para nós, que são âncoras, que nos impedem a caminhar, a correr, como o texto até também sugere. Nos destrói, torna intangível até alcançar o alvo, desistimos pelo meio do caminho. E esses dois que ele coloca, a gente pode até pegar que são dois P's aqui no texto, que é o peso e o pecado. E é isso que nós precisamos deixar de lado tudo que é embaraço, esses pesos e pecados. Vamos voltar aí no texto? Vamos ler novamente, para a gente dar uma caminhada agora mais devagar no texto. Ele diz o seguinte, mantendo a sua Bíblia aberta aí, portanto, o portanto aqui é uma palavra de transição, que ela fornece aí uma conclusão até enfática, né, da sessão que começou lá no capítulo 10, daquilo que ele começou falando lá no capítulo 10, versículo 19, esse portanto, então, é uma transição, é uma conclusão enfática daquilo que ele começou lá atrás. Então ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas são os heróis da fé que ele colocou aí no capítulo 11, falando de todos eles como um incentivo para nós. Eles são testemunha por aquilo que eles fizeram, por serem corredores vencedores, por romper na fé, por ser homens que caminharam com Deus e tiveram grandes experiências em Deus e foram ousados no Senhor. Essas são a grande nuvem de testemunha. Aí, desembaraçando de todo peso e pecado. Dá uma grifada na sua Bíblia, se você estiver com a caneta, na palavra peso e grifa a palavra pecado. Que tenazmente nos assedeia, corramos com perseverança. Dá uma grifada nessa palavra também na sua Bíblia, perseverança. A carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Grifa essa frase inteira. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé.
Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, Jesus não precisava vir neste mundo, Jesus não precisava estar aqui, mas, em troca desta alegria proposta, ele suportou a cruz. E não fazendo caso de ignomia, de humilhação que ele passou lá na cruz, ele está assentado agora à destra do Deus Pai. Voltando, então, para os nossos embaraços, voltamos para essas palavras, né, que são embaraços, peso e pecado. Qual a diferença? Porque ele distingue, desembaraçando de todo peso e de todo pecado. Há uma distinção das duas palavras. Então, qual é a diferença entre um e outro? Qual a diferença entre peso e pecado que o autor da carta de Hebreus está colocando aqui para nós? Bom, todo pecado ele traz peso. Isso é fato, isso é certo, mas nem todo peso necessariamente é pecado. Todo pecado traz grande peso na nossa vida. Certamente, quem é um servo do Senhor, quem é um novo convertido, um nascido de novo, todo pecado ele traz peso na nossa vida. Mas nem todo peso necessariamente é pecado. No entanto, nenhum corredor, como ele diz aqui, nós temos que correr essa carreira cristã, nenhum corredor pode ir para esta corrida com peso. Se ele for, ele não vai conseguir chegar no lugar. Nenhum corredor, ele vai para uma corrida com roupas normais, como nós estamos vivendo. Tem roupas especiais que são próprias para aquela atividade. Eu saio para trabalhar geralmente em torno de 6h30 às 7 horas. E, de vez em quando, eu encontro um senhor que deve ter uns 60 anos para cima, praticando o esporte, que é a corrida, mas ele não só está correndo, ele leva 2 pesos de academia. Deve ser, pelo tamanho, uns 3 quilos cada um, e ele vai correndo com aqueles pesos. E eu fico admirado pela idade dele, pela disposição, e ainda, além de correr, vai levando um peso. Lógico que isso dificulta, lógico que para ele ele quer se preparar melhor, e ele carrega esse peso. Mas nenhum corredor, para atingir o seu alvo e chegar no tempo determinado, ele tem que tirar todo o peso. E assim nós, cristãos, nós temos também que tirar toda a bagagem que nos impede nessa caminhada que é peso. E aí envolve várias coisas, mas é o que a gente vai estar vendo. E, às vezes, esses pesos eles podem ser coisas que nós amamos, coisas que estão próximas de nós, coisas que é bem próxima, que a gente nem distingue ou discerne os limites para a gente evitar que se torne peso e embaraço na nossa vida. E isso é família, trabalho, amigo, estudo, busca aí pelo sucesso, namoro. Quantos namoros eles distanciam a gente da presença do Senhor? Quantos namoros, em vez de glorificar e exaltar o nome do Senhor, pelo contrário, eles denigrem até essa glória de Deus. Mas pode ser também a ingratidão, a dureza do coração, o apego às coisas materiais, apego ao dinheiro, a ingratidão. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui, em janeiro e fevereiro, só em 2019, ganhou alguma coisa? Não estou falando coisas grandes valores. Alguma coisa você ganhou. Não é motivo de gratidão? Não é motivo da gente pular de alegria? Que seja um café, queridos, que seja alguém que te convidou, vamos tomar um café aqui em casa. Esse ano aconteceu algo comigo, eu tenho ido muito a São Paulo a trabalho. E uma dessas idas, o carro furou o pneu, parei para trocar, e no momento que eu estava trocando, sorrateiramente alguém foi lá e roubou dentro do carro a minha mochila. Dentro da mochila tinha algumas coisas, mas algumas delas eram, eu ganhei uma agenda de um colega de trabalho, uma agenda e uma caneta, e aí também um carregador portátil de celular. E eles estavam lá dentro. Aí, quando passou alguns dias, algumas semanas, acho que foi na semana seguinte, o irmão daqui da igreja foi e me deu uma agenda e uma caneta. Mas aquela caneta, melhor do que uma Mont Blanc. Aquele negócio especial. Não é motivo de alegria? O diabo pode até tirar, mas Deus tem muito mais para dar para a gente. Então, uma das coisas que é peso é a ingratidão. Quando o pastor vem aqui à frente falar da construção, falar de dízimo e oferta, é triste para o nosso coração, quando a gente fala nisso, alguém já ficar com cara fechada.
alguém já começar a dar ziquezira, começa a coçar o bolso, coçar. E quando vem com ingratidão. E a própria palavra do Senhor diz que quando nós viemos ao altar do Senhor, Ele está observando, como Ele observava aquela viúva. E Ele não estava olhando os valores, mas estava olhando a gratidão do nosso coração. Quando você vem ao altar do Senhor, Ele olha isso. Então, agradeça ao Senhor, tenha um coração grato por tudo que Ele tem feito. O próprio Jesus falou do perigo dessa sobrecarga. Se a gente olhar Lucas, não precisa abrir, mantenha a sua Bíblia aí aberta em Hebreus, que a gente vai caminhar um pouco ainda. Mas o próprio Jesus falou dessa sobrecarga em Lucas 21, 34. Ele diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo. Possivelmente não se encaixa aqui da orgia nem da embriaguez, mas as preocupações desse mundo é um grande peso, é uma sobrecarga para muitos de nós. E ele fala assim, olha, isso, acautele, porque se isso vem repentinamente, isso pode ser um laço na sua vida. Isso amarra, isso emperra, isso é um peso. O peso, na verdade, não necessariamente é um pecado, mas o peso pode nos levar a pecar. E aí torna-se um pecado a partir deste momento que nós cedemos a ele. Mas os grandes pesos, no meu ponto de vista, olhando isso, para mim estão ligados à área emocional. Os grandes pesos que nos embaraçam, que nos emperram, eles estão ligados ao campo emocional. As mágoas, as decepções, as frustrações, as inseguranças, os medos, a maledicência, a amargura, os complexos, perfeccionismo, tudo isso é peso, e se nós não tomarmos cuidado, esse peso vira pecado. Todas essas áreas emocionais, todos nós estamos, de alguma forma ou de outra, envolvidos com isso. Se a gente olhar a última que eu falei, do perfeccionismo, tantas pessoas carregam este peso, e é um peso insuportável. É um peso insuportável de querer fazer as coisas perfeitas e nós não conseguimos. Carregamos esse peso dentro da nossa casa, junto com a nossa família, carregamos esse peso. Usando aí a figura da mulher, dentro de casa, um perfeccionismo que ninguém pode pisar dentro da sala, porque vai sujar tudo. Ninguém pode usar um copo, porque vai sujar a pia. Aquela porcelana está envelhecendo, mas ninguém usa, fica parado. Ninguém da casa usufrui daquilo. É lógico que tem casas que, não é aqui, né, em outras casas, mas que o copo suja e vai para outro copo. O outro copo suja e vai para outro copo. E aí, quando acaba os copos, vai para a xícara. Toma água na xícara. Quando acaba a xícara, não tem mais xícara, toma água até no prato, mas não tem coragem de lavar um copo. Não é que não, aqui não. Mas passamos por esse perfeccionismo, né, dentro da nossa casa, o marido que fica regulando tudo dentro de casa, paga a luz, e aí ninguém aguenta. É um peso que vai para a casa toda. Se a mulher vai no salão, nossa, acaba o mundo, é a Terceira Guerra Mundial. Agora, se ele chega do trabalho e encontra ela com aqueles rolinhos na cabeça, ele vai ter que aguentar também. Outro peso que a gente também tem muito, e esse eu quero até gastar um pouco mais de tempo nele, é a amargura. Quantos de nós amargurados, quantos de nós com o coração amargurado? Isso, a palavra certa seria até desânimo amargurado. É uma amargura na alma por coisas que aconteceram lá atrás, que não foram tratadas e que a gente carrega isso. E eu estava lendo um artigo, eu achei muito interessante, que ele fala que quando se trata de um coração amargurado, entenda isso, ele coloca, segurar as feridas do passado é como segurar fraldas sujas. Você já pegou aquela criança já que está maior, que já está comendo feijão, o arroz, os legumes, e a fralda enche?
E aí você tem que trocar. Antigamente, no nosso tempo, nem era fralda descartável. Era de pano. Quantos aqui são da época da fralda de pano? Graças a Deus a tribulação já passou, né, irmão? Mas o que o autor está falando é o seguinte: essa amargura, ela é semelhante a isso. Você trocar o bebê, como você já sabe, vamos pegar a fralda de pano, e não jogar fora, ou a fralda descartável, e não jogar fora, mas colocar no bolso. E andar com isso por onde quer que você for. Dá para você imaginar como que é isso? Dá para você ficar ao lado de uma pessoa dessa? Torna-se insuportável, é um peso. E muitas pessoas estão desse jeito. Discretamente, faz uma virada assim, dá uma respirada mais forte. Fala com essa pessoa, joga isso fora, irmão. Porque recusar de perdoar alguém que te machucou, que te feriu ou que te decepcionou é como pegar essa fralda suja, em vez de jogar fora, e caminhar com ela, por onde quer que você for. Isso é um grande peso. É exatamente o que fazemos quando nós não perdoamos, quando nós não reconciliamos, quando nós não buscamos a pessoa para conversar, quando alimentamos no nosso coração isso. Mesmo que seja um incidente, mesmo que seja algo intencional, mesmo que a pessoa nem sabe, e nós, contudo, continuamos com aquela fralda carregando no peito. E não largamos isso. É um peso insuportável. Nós pegamos tudo isso que machuca, toda essa sujeira, essa imundície, e trazemos dentro do nosso coração. E trazemos dentro da nossa alma. E aí agarramos a isso. Não, essa pessoa merece. Não, ela não salto. E continua carregando a fralda cheia de imundície dentro do bolso. E não quer largar. Não quer largar. Fala de novo para a pessoa que está do seu lado. Salta isso, irmão. Joga isso fora. Agora, a grande ironia é, claro, pensar ou imaginar que segurando essa fralda suja, carregando essa fralda suja no bolso, de alguma forma, nós vamos atingir a pessoa que nos decepcionou. Isso é uma grande ironia. Isso é tolice. Pensar que continuar carregando isso, nós vamos atingir a pessoa que nos feriu. Em outro texto, em outro livro que a gente trabalha até na classe de casais, o autor fala que é tomar o veneno e esperar que o outro morra. E é nós mesmos que morremos. Isso é um grande peso. E tem muita gente dentro da igreja, né, carregando esta fralda suja dentro do bolso. Talvez seja você que está aqui hoje segurando uma fralda, lembranças de algo que alguém te fez há 5, 10, 20, 50 anos atrás. E você continua carregando essa sujeira, essa imundície. Agora, há outros tipos de peso também. Os abusos sofridos na infância, a rejeição dos pais ou por outra pessoa, timidez, frustrações, tudo isso está na nossa alma e isso gera um grande peso e às vezes são grandes empecilhos da gente caminhar na presença do Senhor e correr essa carreira cristã. A dica é, não fique com esse peso, mas procure alguém que você tenha confiança, um dos pastores, o líder da sua célula, e abre o seu coração para que esse peso seja arrancado. Tira isso. Possivelmente as pessoas que estão próximas, se for esse peso da amargura, já sentiu isso. Possivelmente algumas vezes você mesmo nota que você está um pouco que excluído, porque ninguém aguenta. Outra definição dessa de amargura é cheiro de gambá. Ninguém aguenta. Então, procure alguém e procure ajuda. Bom, 2 palavras que nós falamos, que são obstrução, que o texto coloca. O primeiro foi o peso. A segunda, o pecado. Com relação ao pecado, nada é tão mais voraz, queridos, pernicioso do que o pecado. Voraz no sentido de algo que devora, que engole,
que consome e que não se sacia. Não se sacia. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe como que é a sua vida e como que é a sua luta diária com o pecado. Os pesos você suporta, mas o pecado ele consome. E ele não sacia. Todas as vezes voltamos lá, todas as vezes. Tem muitos crentes, e eu me incluo nisso. Muitas das vezes nós estamos lá na cracolândia da alma, de coisas que nos agarram, de coisas que nos prendem, de coisas que nos... É como um chiclete. O pecado é como um chiclete. Gruda em você e é difícil tirar. Principalmente quando gruda no cabelo. Tem que cortar o cabelo. O pecado é desse jeito, ele nos cerca e é algo que, se a gente for alimentando, não tem como saciar. Não tem como saciar. E aí tem uma ilustração de um jovem irreverente, e ele queria zombar do pregador, do pastor, e ele vai lá e pergunta para ele, e fala o seguinte: você diz que as pessoas são não salvas, elas carregam um grande peso do pecado. E ele fala: francamente, eu não sinto nada. Quanto pesa o pecado? 10 quilos? 50 quilos? 80 quilos? 100 quilos? Então o pregador parou um pouco, pensou, e aí veio a resposta. E foi uma pergunta que ele fez. E ele pergunta da seguinte forma: se você colocar um peso de 400 quilos em cima de um cadáver, qual seria a sensação da carga? E rapidamente o jovem respondeu: é claro, nada. Ele está morto. E o pregador então disse: então a pessoa que não conhece a Cristo, a pessoa que não nasceu de novo, a pessoa que não aceitou a Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, é igualmente ao morto. Embora a carga seja grande, ela nunca vai sentir o peso. Nunca vai sentir o peso. E aí a grande pergunta fica para nós: será que estamos carregando essa carga sem sentir peso nenhum? Será que esse pecado não traz nenhum peso na nossa alma? Efésios capítulo 2, versículo 1, ele diz: ele vos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Será que esse pecado não traz peso na nossa alma? Será que isso não traz choro? Será que isso não traz nenhum constrangimento? O pecado ele nos engana com propostas sedutoras, gruda em nós facilmente, como eu falei, como um chiclete, e a gente não sacia. O pecado é doce ao paladar, mas é amargo no estômago. Promete prazeres, mas produz tormento. Promete liberdade, mas o pecado ele escraviza. Promete vida, mas acaba nos matando, e morte eterna. É impossível agarrar-se ao pecado e ter êxito nessa corrida cristã. É impossível. É isso que nós temos que largar. A Bíblia diz que a liberdade que Deus nos dá é a capacidade de escolher não pecar. A liberdade que nós temos é essa capacidade de ter discernimento do Espírito. O próprio Deus disse a Caim: o pecado está diante de ti, cumpre a ti dominá-lo. É lógico, queridos, que isso não é fácil, isso é uma guerra todos os dias, isso é uma batalha todos os dias. Mas a liberdade em Jesus que nós temos não é uma licença para fazer qualquer coisa sem pensar que tem consequências. E tem, e elas são sérias. A Bíblia explica que quando nós pecamos, aí sim nós tornamos escravos do pecado. Por isso que é difícil sair. Cada vez que nós voltamos lá, tornamos escravos do pecado. Todas as vezes que fazemos de novo, escravizamos mais ainda. E hoje é o dia, a noite, o momento da gente se libertar disso. Nós vamos sair dessa cracolândia que nos agarra, que nos vicia, em nome do Senhor Jesus.
Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador da nossa vida, a Bíblia diz que Ele nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa libertação que nós queremos. E isso vem através deste abrir o coração. A ajuda que vem do alto, só através de Jesus. Só através de Jesus. Quem ama a Deus, ele quer fazer o certo, ele foge do pecado. Estamos livres do poder do pecado. E agora nós temos que sujeitarmos a Deus, à vontade do Senhor. E não se sujeitar à vontade do pecado, do inimigo. Porque aí nós vamos satisfazer só a nossa carne. E vamos estar aqui na igreja, e vamos levantar as nossas mãos, e vamos louvar, e vamos continuar da mesma forma. E o pior de tudo, passarmos a ser mortos, mortos que não sentem o peso do pecado. A sujeição do pecado ao pecado prende, destrói, mas a sujeição a Deus nos dá uma vida completa, em abundância. Então, sujeitai-vos a Deus e abandone este pecado, em nome do Senhor Jesus. Esta é a noite de abandonarmos o pecado. A escravidão do pecado, ela não apenas traz problemas, sofrimentos, mas a liberdade que a Bíblia nos dá, nós perdemos. Romanos 6, 22 e 23 diz: mas agora, libertos do pecado, feitos servos do Senhor, tende em vosso coração fruto para a santificação, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Agora, como vencer isso? Como vencer o peso? Como vencer o pecado? Aí vem a outra palavra que você grifou aí na sua Bíblia, perseverança. Que é até o tema do neste ano da igreja, perseverando na presença do Senhor Jesus. Então ele fala dessa perseverança, ele diz assim, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. O segredo desta caminhada, o segredo para a gente vencer é a perseverança no Senhor. É a perseverança na presença de Deus. É a perseverança que nós temos na nossa vida espiritual. Aquela paixão do primeiro amor, ela vai, de uma certa forma, enfraquecendo, mas ela precisa amadurecer. Começamos com aquela paixão, com aquele fogo, é muito bom e é muito gostoso ver um novo convertido, como é que ele é apaixonado, não tem nenhum obstáculo para estar na igreja, para estar no culto, para ler a palavra, para fazer a obra do Senhor, mas isso, com o passar do tempo, vai esfriando. Na verdade, nós precisamos amadurecer nisso. As provas, elas virão. As tempestades, as lutas, as dificuldades virão. O deserto vai acontecer. Não é porque nós somos servos do Senhor, crentes, que nós não vamos adoecer, que nós não vamos ter lutas na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos. Pelo contrário, as lutas, elas aumentam. Quando você aceita Jesus, você está entrando num campo de batalha. A diferença, e é lógico que a grande diferença, é que o nosso general é o Senhor Jesus. E Ele já nos deu a vitória. Mas são essas batalhas, aqueles arrepios, aquela sensação da presença do Espírito que a gente tinha, elas começam a diminuir. A vontade de vir na igreja, antes não tinha nenhum obstáculo, uma chuva já é o suficiente para nos desanimar. E nós precisamos lutar, é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. Quando nós ficamos doentes, geralmente perdemos o apetite. Aí o médico recomenda, dá comida para ele, ou dá comida para ela, ou dá comida para a criança. Ele tem que se alimentar. E o que é que nós fazemos? Os pais, ou a esposa, ou o esposo, toma. Faz uma sopa, faz uma coisa, faz de tudo, mas tem que dar comida. Quando nós entramos nessa batalha espiritual, se nós não tivermos perseverança, nós vamos perder a fome da palavra. Perder a fome espiritual. Nós vamos ficar doentes. O que é que precisa? Toma. Você vai acordar, não tem vontade de orar. Toma, vai orar sem vontade. Você vai acordar e você que está escalado. Você não quer vir, mas toma, você vai ter que vir. Você vai abrir a Bíblia, vai te dar sono.
dá um tapa na cara, toma Coca-Cola, toma café, mas toma, você tem que ler a palavra. Perseverança, queridos. Se eu quero chegar no final da corrida, alcançar o alvo, eu tenho que correr essa corrida com toda a perseverança. Todos os atletas, eles se aplicam para chegar ao final. Nós, crentes, nós temos que nos aplicar na palavra, oração, nos alimentar todos os dias. Deus não irá nos blindar das tentações, nem das quedas. Pelo contrário, Ele vai querer que isso aconteça mesmo, porque Ele vai estar olhando como que você vai se levantar desta queda. Se você vai permanecer prostrado ou se você vai levantar e olhar para cima e falar, Deus tem vitória para mim. Eu não nasci para povoar o inferno, eu nasci para povoar o céu. Por isso nós vamos levantar e prosseguir, perseverando na presença do Senhor. E nós vamos levantar, não importa quantas vezes você cair, o que importa é quantas vezes você vai levantar e prosseguir na presença do Senhor. Perseverança significa, não importa o que aconteceu, eu não vou desistir. Tenho consciência que Deus jamais desistirá da minha vida. Deus jamais desistirá. E sabe como nós conseguimos essa perseverança? Para fechar, a frase que você grifou no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Olhando firmemente. Ele fala aqui no texto das nuvens de testemunha. Agora, a galeria, né, dos heróis da fé citada aí no capítulo 11, não encerra no Antigo Testamento, porque todos são lá do Antigo Testamento. Mas o maior dos heróis, o nosso máximo modelo, o técnico desta corrida que nós estamos correndo, Ele é o Senhor Jesus. É Ele que os nossos olhos têm que estar fitados. Ele venceu a corrida. Ele desceu do céu, se esvaziou, se humilhou. E foi a morte de cruz, pela minha e pela sua vida. Ele enfrentou a oposição, ele enfrentou os pecadores, a vergonha, o sofrimento da cruz, única e exclusivamente para nos salvar. Única e exclusivamente pela sua vida. Ele enfrentou tudo isso. E é para Ele que precisamos olhar. É para Ele que os nossos olhos têm que estar fitos, é para Ele que os nossos olhos têm que estar voltados. É isso que vai nos fortificar, é isso que vai nos fazer desviar desta batalha que tenta tirar as nossas vistas do nosso autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente para Jesus. A ideia aqui é não tirar os olhos de Jesus, não desviar os olhos, não olhar para as coisas, não olhar para as circunstâncias, não olhar para o momento. Porque nós, seres humanos, temos esta dificuldade ou facilidade de ficar desviando a atenção para tantas e tantas coisas. Não temos como olhar para as duas direções ao mesmo tempo. Ou você está fito com seus olhos em Jesus, ou seus olhos vão estar voltados para o pecado. Ou você olha para Jesus firmemente, sabendo que a sua vitória está ali, ou se você tirar os olhos de Jesus, você afunda. Não foi assim com Pedro? Ele fala, Senhor, deixa eu ir contigo, se é o Senhor. Era no meio da tempestade. E Jesus fala, então vem. E ele começou a andar sobre as águas no meio da tempestade. Só que em determinado momento, diz a Bíblia, que ele começa a afundar. Por quê? Tirou os olhos de Jesus. Ainda que você tire os seus olhos e comece a afundar, diz a palavra que Pedro gritou, socorro, Senhor! E a Bíblia diz que prontamente Jesus estendeu a mão e olhou para ele e deu aquela palavra, homem de pequena fé, por que duvidaste? Ainda que você comece a afundar, grite. Ainda que venha esta palavra de Deus para a sua vida, homem de pequena fé, mas as mãos do Senhor vão estar estendidas para te puxar. Você não vai afundar. Em nome do Senhor Jesus. Só podemos livrar dos embaraços olhando para Jesus. Só podemos livrar do pecado, do peso, quando olhamos para o autor,
o líder, o capitão da nossa fé, aquele que é o nosso técnico, ele que voluntariamente deu a sua vida para nos resgatar. Ele que morreu no nosso lugar, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Amém? Vamos ficar de pé, feche seus olhos. Aleluia, Senhor. Querido, se Deus em Cristo Jesus não é o autor da nossa vida, da nossa fé, se Cristo não é o consumador da nossa fé, então nós não nascemos de novo. Se Jesus não é realmente o consumador, se os nossos olhos não estão voltados para Ele, então verdadeiramente nós não somos os seus seguidores. E nós temos um privilégio inestimável nesta noite de olhar para Jesus e dizer para Ele: o Senhor é o autor e consumador da minha fé. Nesta noite nós temos o privilégio de olhar para Ele e falar: socorro, Senhor, eu estou afundando, esse peso está me fazendo afundar. Prontamente Ele estará com as mãos estendidas para te socorrer. Nessa noite nós temos o privilégio de arrancar, de largar, de tirar as fraldas do bolso, de tirar todo o peso e lançar sobre o Senhor Jesus. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus quer aliviar este peso na sua alma. Jesus quer aliviar este peso na sua vida. Jesus quer fazer você ser um corredor mais do que vencedor. Você não vai morrer pelo caminho. Você não vai desistir no meio da caminhada. Você não nasceu para isso. Você nasceu para ser vencedor. E nesta noite o Senhor Jesus está te convidando para ser um vencedor. Primeiro apelo que eu quero fazer: você que quer tirar o peso, algo que está pesando, algo que emperra, algo que atrapalha, algo que é empecilho, que você sabe, os seus olhos agora têm que estar fitos no autor e consumador da sua fé. Sai do seu lugar, vem aqui para frente, nós vamos orar com você. Qualquer peso que te incomoda, qualquer peso que te emperra, qualquer peso que é obstáculo, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Segundo lugar, aquele pecado que acontece repetidamente, aquele pecado que está grudado, aquele pecado que está colado, que você tenta e não consegue se libertar. É hora de você olhar para o autor e consumador da sua fé. Se Deus nos libertou, verdadeiramente sereis livres. Não é hora de se envergonhar diante dos homens. É hora de se envergonhar diante de Deus e colocar a sua vida diante do Senhor. E o terceiro apelo: quem aqui nesta noite quer fazer uma oração que vai mudar a história da sua vida? Quem aqui nesta noite quer abrir o coração e convidar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, para habitar no seu coração, para fazer morada no seu coração? Quem aqui nesta noite quer fazer como Paulo orientou em Romanos 10, dizendo que com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, será para a salvação. E se no teu coração você crer, será para a justiça.
Quem nesta noite quer confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, levante a sua mão bem alto, que eu quero te ver. Isso vai mudar a história da sua vida, completamente. Levante a sua mão bem alto, que eu quero orar com você. Amém, tem uma pessoa aqui na frente já, Deus te abençoe. Amém, mais uma pessoa aqui. Está reconciliando com o Senhor. Glória a Deus. Você se afastou, desviou, está distante. O peso, o pecado te afastou da presença do Senhor. Volte hoje, reconcilie. Quem aqui nesta noite quer se reconciliar com o Senhor? Essa é a oportunidade. Este é o momento. Não saia daqui nesta noite carregando este peso. Entrega este peso agora aos pés do Senhor Jesus. Entrega este peso, alivia a sua alma. Faça algo pela sua vida. O Senhor Jesus, Ele está com as mãos estendidas. Está com os braços abertos. Então este é o momento de você sair do seu lugar. Ainda há tempo também, se você quer corresponder aos primeiros apelos, entregar o peso, entregar o pecado, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu vou orar com as pessoas que estão aqui à frente, que estão se reconciliando. Então orem comigo em voz alta e repita comigo a oração. Senhor Jesus, nesta noite eu te agradeço, porque foi o dia que o Senhor escolheu para tirar, para arrancar da minha vida todo o peso, todo o embaraço, todo o pecado. Eu estou abrindo o meu coração e eu estou te convidando, Senhor. Entra na minha vida, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Daqui para frente, Senhor, eu quero viver para te servir, para alegrar o teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai, louvamos o teu nome, Senhor, por essas vidas. Senhor, o nome delas está escrito no livro da vida. Senhor, agora elas são propriedade exclusiva do Senhor. Senhor, a tua palavra diz que, sendo assim, o maligno não os toca. Senhor, eles passaram a ser feitos filhos do Senhor, a menina dos teus olhos, aquele a qual o Senhor tem muito prazer, a qual o Senhor se compraz. Então cubra-os, Pai, com teu sangue, revista com as tuas armaduras, acampa os teus anjos ao redor deles, proteja, livra de todo mal e não deixa que o diabo venha arrancar esta semente plantada, mas que ela venha germinar a 100 por 1 em nome do Senhor Jesus. E eu quero colocar esses irmãos que estão aqui à frente, eu me incluo no meio deles, entregando ao Senhor, Pai, este peso, entregando ao Senhor o nosso pecado, Senhor, que tanto nos assedeia. Ó Deus, esta batalha diária que nós temos, esta luta travada no céu, meu Deus, nos dê força, nos dê vigor. Ó Deus, tira de nós, arranca de nós o desejo, a fome. Ó Deus, esta vontade de voltar novamente, de cair novamente. Nós queremos firmar no Senhor, Pai. Nós queremos firmar na tua palavra. Nós queremos ter autoridade sobre o pecado, porque o Senhor nos libertou. Porque o Senhor nos tirou, Pai, das trevas e nos trouxe para a tua maravilhosa luz. Porque a tua palavra nos garante isso. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, Senhor, não tem tranca, não tem corrente, não tem cadeado, não tem nada que nos possa prender, meu Deus, porque nós fomos lavados, remidos pelo sangue do Senhor Jesus. E nós não admitimos isso, Senhor. Nesta noite nós estamos arrancando, nós estamos quebrando, nós estamos renovando a nossa aliança contigo, Senhor, de que nós vamos vencer, nós vamos correr esta corrida mais do que vencedores, vamos chegar ao nosso alvo, em nome do Senhor Jesus.
Perdoa-nos, Senhor, perdoa o nosso pecado. Perdoa, Senhor, lava-nos, Pai, lava-nos, Deus. Nós queremos ser lavados nessa noite, limpos, ó Deus, pelo Teu Espírito. Ó Deus, manda fogo do céu e queima, Senhor. Pai, quebra e faça de novo, Senhor. Pai, queremos ser vasos de honra na Tua mão, não vasos de vergonha, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Nós quebramos essas correntes agora, em nome do Senhor Jesus. Na autoridade e no poder do nome do Senhor Jesus, tudo que está amarrando, tudo que está trancando, tudo que está escravizando, nós, na autoridade do nome do Senhor Jesus, quebramos agora. Passa a Tua espada de fogo e quebra essas correntes, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Derrama de um óleo novo, óleo de alegria, de prazer, óleo de unção, Pai, sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. As pessoas que se reconciliaram, por favor, olhe para a igreja. As pessoas que se reconciliaram, olhe para a igreja. Essa é a sua nova família. Todos quanto recebem com alegria. Glória a Deus. Dá um abraço aí na pessoa que está do seu lado. Fala com ele, ó. Solta esse peso.